Declaração de testemunha. Eu sou o Dr. Valdiner Alves da Silva. Nós vamos hoje falar sobre como o advogado procede em uma audiência, como realizar uma audiência de instrução. Esta audiência de instrução será para ouvir testemunha de acusação, testemunha de defesa e o interrogatório do acusado. E outras testemunhas possíveis, testemunhas do juízo e às vezes até pode ser testemunha vinda dos peritos. O perito venha fazer com que demonstre o que ele trouxe de perícia material. Mas gostaria de chamar a atenção em especial para os colegas como proceder na sala de audiência, naquele momento em que o juiz, o promotor, está observando o defensor. Entra a testemunha de defesa com a observância da Lei 11.690 de 2008. O procedimento mudou, alterou. O juiz não mais faz as perguntas interrogativas para as testemunhas e o acusado. O juiz se mantém como o juízo de julgamento e não de inquirição de testemunha. Passa para a acusação fazer o interrogatório, fazer as perguntas diretas para a testemunha e posteriormente também para a defesa fazer as suas perguntas. Mas observe uma coisa, se a testemunha ela vem de uma forma muito clara, com o pensamento objetivo, com as respostas objetivas, falando claramente sobre toda aquela circunstância que ela vem trazer para os autos, e essas circunstâncias com absoluta certeza, no sentido de solidificar a culpabilidade do acusado. Como foi que o acusado teria praticado os fatos, como foi que a vítima teria tentado se safar de ser vítima do crime e não deu. Ou seja, a testemunha é muito clara em seus objetivos, em dizer como foi que aconteceram-se os fatos. A testemunha, neste sentido, trazendo com clareza o seu depoimento, qual seria o papel da defesa? No nosso ver, é não reperguntar. Porque se você reperguntar e deseja reperguntar apenas e somente para demonstrar serviço, não faça. Porque se o fizer, vai perguntar, por exemplo, de onde vieram os disparos, a que distância, como foi que o acusado praticou os fatos. A testemunha certamente vai te responder e a resposta da testemunha não vai ser satisfatória para a tese de defesa. Então o melhor seria que a defesa se calasse, que a defesa não fizesse as perguntas para a testemunha. Mas caso o defensor perceba que a testemunha não está tão incisiva, o depoimento dela não seja tão claro e esteja eivado de dúvidas, ela esteja insegura, e demonstrar alguns pontos que a defesa possa fazer a pergunta. As perguntas que a defesa vai fazer para a testemunha de acusação seria em obter todo tipo de resposta em que vá solidificar a dúvida e não a culpabilidade do acusado. Então que a defesa tenha o tamanho de cuidado em fazer as perguntas para que as respostas não sejam desfavoráveis à tese da defesa. A defesa também há de verificar se a testemunha, ela é testemunha presencial dos fatos, não procura saber como foram que ocorreram os fatos, porque senão ela vai dar com clareza como foi, vai avivar a sua memória e ela vai dizer para todos
ali presente no tribunal do júri, como foi que os fatos ocorreram. Isso será muito prejudicial à tese da defesa. Também o defensor verificará se a testemunha for um policial, por exemplo, este policial certamente ele tenha revisto novamente o seu depoimento já prestado lá na fase extrajudiciária e vai vir prestar o seu depoimento de acordo com aquilo que ele já tenha conhecimento, e sempre testemunha quando o policial ele vem já com seu pensamento formado para que solidifique a acusação, solidifique a imputação e sacramente a culpabilidade do acusado. Então toma muito cuidado em se fazer pergunta para a testemunha, que é testemunha, aspas, praticamente poderíamos dizer que tenha condições técnicas, sabedora de como os fatos, não é que teria ocorrido, mas ele sabe como tratar, como dizer, está acostumado a prestar esse tipo de depoimento contra a acusação, a favor da acusação e contra a defesa, contra o acusado. Então, o defensor tem que tomar muito cuidado para que não faça perguntas que não tenha a precisão da resposta da testemunha, e muito menos fazer pergunta para policiais que sabem e tenha a tranquilidade para responder e sabe o que vão responder, sempre contrário à tese da defesa. A declaração prestada pela testemunha é uma declaração oral que será, hoje em dia, não é mais digitalizada, não é mais escrita, como antigamente se passava para o papel, toda aquela circunstância que era ditada pela testemunha. Hoje não. Hoje, em razão da tecnologia, são todos os depoimentos são gravados, as testemunhas falam o que sabe, percebe-se na testemunha se ela está mentindo ou se ela não está mentindo, também percebe-se toda a insegurança, como esta mesma insegurança possivelmente você perceba neste advogado que esteja falando aqui contigo, se estou ou não estou em determinado momento inseguro com o que falo. Desta mesma forma, a testemunha demonstra a insegurança, se está ou não está mentindo. E daí, lá naquele momento de julgamento, no momento de demonstrar as provas para os jurados, a defesa e o acusador vá sim buscar cada um destes elementos, destes pedaços, vamos dizer assim, de depoimentos, pegar o que é de melhor e que de melhor traz para a sua tese, seja ela de acusação ou seja ela de defesa. Aqui estamos falando por defensor, e sim nós iríamos buscar o que é de melhor para a defesa, para encaixar, para solidificar a tese de defesa e trazer para os jurados o que de melhor de direito do interesse de direito do acusado, para que os jurados possam, se não absolver, trazer o julgamento desclassificando-o e trazer o julgamento para uma decisão justa. Senhor Roswell.